Bom, as divisões do livro, então, nós falamos sobre os capítulos, e é interessante nesse livro aí, como nós vimos no vídeo, que algumas partes dele foram escritas em aramaico, né? Então, do capítulo 2, verso 4, até o capítulo 7, verso 28, foi escrito em aramaico, que é uma língua prima do hebraico. Vocês viram lá falando que utiliza inclusive as mesmas letras, né? Seria mais ou menos para os irmãos entenderem como o português e o espanhol. É uma língua bem próxima, né? Onde uma parte da língua, quem fala espanhol, aí você consegue até entender se ele falar devagar, pausadamente, né? Você entende alguma coisa. E eles nos entendem, parece que melhor ainda, né? Então assim era o aramaico e o hebraico, eram línguas muito próximas. Como curiosidade, eu coloquei aí alguns outros versos na Bíblia que também estão em aramaico, né, que é uma língua primitiva. Esse império babilônico, inclusive, que nós estamos estudando aí, irmãos, ele é chamado de império neo-babilônico. Por quê? É neo de novo, né? Porque vocês se lembram que já existiu um império babilônico lá no Gênesis, né? Que era um império de Quindós, de Torre de Babel, né? Inclusive a Babilônia é ali, né? Na Babel. Então, já existia lá em Gênesis, o versículo 47 do capítulo 31 está em aramaico, Jeremias 10:11 também, algumas partes de Esdras, né, do capítulo 4, verso 8 ao capítulo 6, verso 18, e o capítulo 7 de Esdras também, do versículo 12 a 26, está em aramaico, né? Nós temos lá as duas divisões, a histórica e a profética. Os objetivos aí da visão histórica, então, são os primeiros 6 capítulos. Nos ensinam como podemos nos preparar para o fim dos tempos. Falam de fé, coragem e esperança. E a profecia, que são os últimos 7 capítulos, nos falam sobre profecias que tratam de grandes eventos através da história e apontam para um período chamado Tempo do Fim, que nós entendemos que é esse período atual que nós estamos. O propósito da profecia, então, no livro, é habilitar o povo de Deus a se preparar para o futuro e aumentar a nossa fé e confiança na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Bom, para nós entendermos aí um pouquinho sobre a cronologia do livro, está pequenininho aí, vocês podem ver lá em cima, que Nabucodonosor, ele reinou de 604 a 562. Esse reinado de Nabucodonosor, então, para nós nos situarmos na história aí, né? Ele herdou o império de Nabopolassar, seu pai, que em 606 aproximadamente veio a falecer, né? Nabucodonosor, inclusive, ele abandona a sua campanha contra Jerusalém, lá na primeira deportação. Ele sai do meio daquela batalha, daquela deportação, ferido pelo Egito, que antes ele havia guerreado, e ele passa em Jerusalém, faz essa primeira deportação, mas paralisa ela no meio, porque ele vai, ao saber que seu pai havia falecido, né? Ele volta para a Babilônia, levando cativo apenas o rei e alguns nobres, entre eles Daniel. Depois dele reinou Belsassar, que acredita-se ter sido filho de Nabonido. Nabonido, esse sim, que era o governador. Belsassar seria um corregente e neto de Nabucodonosor, de 555 a 539. Depois o império cai, capítulo 5 de Daniel, né? Famosa visão da mão que escreve na parede. O que a mão escreve? O que a mão escreve lá em aramaico, lá? As palavras eu quero. Muito bem. Então cai o império, quem entra? Ciro, né? Ciro é o persa e Dario é o medo, né? Primeiro quem governa, esse Dario ali que está de 521 a 586, já é Dario III, se não me falha a memória, né? O Dario que a gente vê lá no capítulo 6 é o tio de Ciro e corregente do reino. Quem impera mesmo é Ciro, mas quem cuida da Babilônia, enquanto Ciro ainda empreende outras campanhas, aí, principalmente contra a Grécia, quem está lá é Dario, né, no capítulo 6. Não é o mesmo ali de 521 a 486. Então, através da ordem imperial, nós vamos apresentar uma sequência numérica da possível ordem cronológica. Vocês podem ver ali, então, observar que o capítulo de número 6,
ele é um intruso lá, né? Porque na verdade ele deveria estar aqui, ó, no finalzinho do livro, né? No capítulo 4, então, na cronologia, nós vamos para o 7 e 8. E o 5 também, ele vem aqui para o meio, né? Porque no 7 e 8, quem reina é Belsazar, ainda é Império Babilônico, né? E no 8 aqui, quem reina é Dario já, né? Já é o Império, ou melhor, né? No capítulo 5 aqui, quem reina é Dario, né? Já acabou de cair o Império Babilônico. Então a cronologia de Daniel aí, capítulo por capítulo, seria mais ou menos assim, nessa ordem. Lembrando os irmãos também que o livro de Daniel, ele possui então profecias clássicas e profecias apocalípticas. Qual seria a diferença, irmãos, dentro da teologia para esses dois tipos de profecia? É chamada profecia clássica aquelas profecias que apontam para o tempo presente ou para um futuro próximo. E é chamado de profecia apocalíptica aquelas que apontam lá para o final dos tempos, né? Lá para dentro lá da grande tribulação, juízo final e outros temas aí apocalípticos. O livro de Daniel, ao longo da história, ele sofreu algumas críticas, né? Eu percebi que no livro aí que vocês estudaram é tratado desse tema, né? Sobre as críticas ao livro de Daniel. Quais eram as principais críticas ao livro de Daniel? A princípio, eles alegavam que as profecias de Daniel eram místicas e alegóricas. E também eles sempre argumentaram que não existiam provas arqueológicas que comprovassem a historicidade do livro, né? Então alguns homens se levantaram, como esse Robert, de 1899 a 1917, e ele comprovou que a Babilônia era, sim, um grande centro econômico e político do Antigo Oriente Médio, na metade do primeiro milênio, e comprovou também, ó, com alguns artefatos. Esse é um tablete que traz o nome lá, ó, Nabucodonosor, que traduzindo aí é o Nabucodonosor. E traz também esse famoso tijolo de Nabucodonosor, né, que pode ser, esse tijolo inclusive ele existe até os dias de hoje, ele fica vagando aí por alguns museus arqueólogos, inclusive já esteve no Brasil algumas vezes. Dito isso, irmãos, nessa primeira parte introdutória, eu coloquei essa seguinte questão aí para vocês refletirem. Sabendo que nós estamos no tempo do fim, onde você tem edificado sua casa? Está vendo lá aquela casa bonita lá, né? Um andar superior, né? Ela está edificada onde? Sobre uma rocha. Então, onde você tem edificado sua casa? Sobre a areia ou sobre a rocha? Nós sabemos que a nossa rocha é Cristo, que é a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Essas profecias, principalmente a segunda parte do livro de Daniel, nós não podemos nunca nos esquecer do seu objetivo principal, que é mostrar para nós que no final virá a nossa vitória, nós reinaremos com Cristo. Então, às vezes nós observamos muitas pessoas especulando, né, muito sobre datas, sobre quando se dará os acontecimentos, né? Jesus mesmo algumas vezes foi questionado, né, pelos seus discípulos, né? Quando se dará essas coisas? Quando será o tempo do fim, né? Nós precisamos entender, irmãos, e por isso que eu fiz questão de dizer para os irmãos, quantas linhas interpretativas nós temos. E ainda dentro do dispensacionalismo, nós temos a seguinte discussão, é a volta de Cristo, ela acontece pré-tribulação, mid-tribulação ou pós-tribulação? Ainda existe essa discussão, ou seja, são muitas linhas interpretativas e muitos assuntos que muitas vezes geram polêmicas. E às vezes nós observamos irmãos correndo tanto atrás disso, de datas e de interpretações, e discutindo, e esquecendo do principal, que é desenvolver a sua própria salvação. Então não se esqueça disso, existem assuntos na Bíblia que são assuntos fechados, concretos. Por exemplo, a doutrina do pecado. Por exemplo, somos todos pecadores, destituídos da graça de Deus.
mas Cristo veio para nos salvar. Doutrinas definidas na Bíblia: salvação pela fé mediante a graça. É nisso que nós temos que nos apegar. O demais, irmãos, nós estudamos para crescimento, elevo espiritual, mas nunca nesse sentido aí de especulação ou de supervalorizar profecias. Quando falamos de escatologia, nós estamos pisando em areia movediça, né? À medida que o tempo passa, que a arqueologia descobre mais coisas, que os eventos mundiais vão acontecendo, as profecias se tornam mais claras. O próprio Daniel questionou, né? E naquela famosa passagem lá de Daniel orando 21 dias, e o anjo falando: ó, desde o primeiro dia eu vim te trazer a explicação da visão do bode e do carneiro, mas o príncipe do reino da Pérsia, né, que simbolizava lá o diabo e as suas hostes espirituais, né? Lembrando os irmãos até aí que muita gente fala que o diabo faz reunião no inferno, né? Eu nunca vi isso, porque nem no inferno ele está, né? Segundo a Bíblia, ele está nas regiões celestiais, né? Então, ele ficou lá impedindo a revelação, mas aí o anjo conseguiu vencer a batalha lá e veio e trouxe a revelação a Daniel, né? Então, muitas coisas, nem o próprio Daniel, que a Bíblia descreve como um dos homens mais sábios que já existiram, né? Dotados de sabedoria divina e desse dom maravilhoso de interpretar sonhos e visões, nem ele mesmo compreendeu algumas visões que foram mostradas a ele. E muitas vezes nós queremos interpretar a nossa maneira, né? E dar explicações mirabolantes para aquilo que não é um assunto fechado da palavra de Deus. O nome do profeta e a origem do nome vem de um prefixo da tribo de Dan, né, que era a tribo dos juízes. A própria palavra Dan significa juiz, né? E o sufixo El, né? Então, de Elohim, né? Deus no singular, né? Elohim é o plural, El é o singular. Então, fica aí o nome, forma-se aí o nome Daniel, que significa Deus é meu juiz. Ezequiel, então, olha lá, eu coloquei lá, ele faz menção a Daniel em seu livro, capítulo 14, verso 14. O livro de Daniel fala de dois poderes em conflito, né? Que é uma batalha cósmica, um grande conflito cósmico. É isso que representa as suas visões. Então, historicamente, o que está acontecendo no livro, irmãos? Tem dois reis em conflito, Joaquim e Nabucodonosor. Nós temos dois poderes em conflito, dois deuses, né? Elohim e Marduk, o principal deus da Babilônia. Lembrando que tinha tantos outros, né? Deuses, né? Esse Marduk, inclusive, é o mesmo que o Bel lá, né? Que é um dos deuses lá. Marduk e Bel seriam o mesmo deus lá. Nós temos dois santuários em conflito, o templo de Jerusalém e o templo da Babilônia, que era um famoso chamado Zikurat, né? Esse templo aqui, ó, nesse formato, acredita-se que era isso que eles estavam edificando lá na Torre de Babel, né? Quando fala lá, eia, vamos, cozamos tijolos, depois eles falam, eia, edifiquemos uma grande cidade, uma torre que toque nos céus, né? Acredita-se que eles começavam a escalonar aqui, ó, essa primeira base aqui, ó, que lá na Torre de Babel a arqueologia fala que tinha mais de 2 quilômetros aí de circunferência, essa primeira base. E depois eles iam construindo as menores, subindo, até que aqui no topo aqui, ó, tinha um altar onde eles ofereciam sacrifícios aí e acreditavam estar mais próximos de Deus, né? Mais próximos do céu. Duas cidades estão em conflito, Jerusalém e Babilônia. E aí eu queria lembrar os irmãos aí a origem dessas cidades, né? Então, a origem de Jerusalém está lá em Gênesis. Melquisedeque é o rei de Salém, ele trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, né? E abençoou ele a Abrão. E a Babilônia era uma cidade, então, dos caldeus, edificadas lá na grande planície da Babilônia, a grande planície de Sinar, né? Fala lá no Gênesis. Elas possuíam essas informações, até eu peguei do próprio livro aqui que vocês estudaram.
Ela possuía 100 portas de bronze, 25 de cada lado, 90 quilômetros de circunferência, ou seja, quase 20 quilômetros de cada lado, com espessura de 28 metros e altura de aproximadamente 112 metros, né? O livro até faz uma referência, fala que com essas dimensões, quando os judeus viram a portentosa cidade da Babilônia, diz que Jerusalém e suas muralhas pareciam um curral na vista deles. Então, era um muro com uma extensão e uma largura tão considerável que diz os historiadores aí que 3 carruagens andavam lado a lado sobre o muro, né? Então, a origem lá é Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi um valente caçador diante do Senhor. Esse diante do Senhor, na verdade, essa expressão quer dizer que ele se opôs a Deus, né? Ele era um opositor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Ali é que se construiu Babilônia. Babilônia possuía uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu coloquei lá para os irmãos se lembrarem aí, quem gosta de um pouquinho de história. A grande pirâmide do Gizé é a única que ainda existe nos nossos dias, né? Ela é uma das 3 lá, pirâmides do Egito. Essa de Gizé é a maior lá, né? Os jardins suspensos da Babilônia eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A estátua de Zeus em Olímpia, o templo de Artemis em Éfeso, o mausoléu de Ilicarnasso, o colosso de Rhodes e o farol de Alexandria. Esse mausoléu de Ilicarnasso aqui, acredita-se que a rainha Artemísia II, ela construiu, edificou sobre o túmulo do seu marido, né? essa torre, né? E depois foi também sepultada sobre esta construção. Teria que sair da apresentação. Mas depois no intervalo eu coloco as imagens para vocês observarem esses jardins suspensos da Babilônia e as demais maravilhas do mundo antigo, aí eu trouxe algumas imagens. Lembrando lá o paralelo então com o Apocalipse, né, nós temos aquela famosa frase lá que Babilônia vai cair, né, é um reino aí falando de uma Babilônia espiritual no fim dos tempos, né, então Babilônia ainda não chegou ao fim. E Jerusalém nós temos a famosa promessa, né, da nova Jerusalém, vi descer do céu, a cidade, o mar já não existe, e a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Perdi o relógio, você vai aqui falando aí no café, tá? Bom, lá dentro da Babilônia, irmãos, o Daniel e os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, eles sofreram 3 desafios, que nós também sofremos nos dias de hoje. E aí eu gostaria de até ler com os irmãos algumas passagens, que é uma das questões mais relevantes do livro. Vamos lá, vamos ler Romanos 7, 25, né? Nós temos uma batalha travada na mente. Romanos capítulo 7, 15 ao 25, diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se não faço o que desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente.
tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então existe uma batalha mental. O campo de batalha da nossa vida é a mente. E Babilônia tentou entrar na mente aí desses 4 jovens. Romanos 12:2 nos convoca a renovar a nossa mente, né? Está lá, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, não se conformem com esse mundo, né? Mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E lá os Filipenses capítulo 4, verso 8, Paulo nos ensina então no que nós devemos colocar a nossa mente, né? Quando ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. É a batalha mental que nós temos que vencer através da palavra de Deus. Eles foram tentados também um desafio físico, né? Eu coloquei aqui 1 Coríntios 6, 12 e 20. Quem se lembra do que fala? Fala que o nosso corpo é templo, né? Do Espírito Santo, né? Então nós temos um desafio físico também, né? Há uma famosa frase aí que foi disseminada aí, principalmente no início do século XIX, depois do século XX também. Dizia: Deus só quer o seu coração. Mas essa frase ela é mentirosa, né? Porque nós sabemos que Deus quer o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito que sejam considerados irrepreensíveis até o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem um desafio espiritual, né? Gálatas 5, 14 e 26, esse texto é muito interessante. De Gálatas 5, 14 e 26. O que é tratado nele, irmãos? Um desafio espiritual, né? Que é viver pelo Espírito, né? Digo, pois, isso: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí dá uma lista das obras da carne, e depois diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É uma batalha no âmbito espiritual. Então, irmãos, como eu disse no começo lá, Daniel é um exemplo de caráter moral, né, para os crentes odiernos dos dias de hoje. Ele venceu, pois teve uma vida de oração e se alimentava da palavra. Né? Algumas referências de Daniel estudando e orando. O que é de odiernos? Os dias de hoje, os dias atuais. Bom, desafio mental que Daniel sofreu. Primeiro, diz que eles selecionaram esses jovens de boa aparência, instituídos de toda sabedoria, né, versados em conhecimento, que fossem competentes. E aí o desafio que eles sofreram aí mentalmente é que eles deveriam aprender a cultura e a língua dos caldeus. Então o que eles quiseram fazer com eles? Eles quiseram deixar eles no padrão babilônico, no padrão mundano. Eles quiseram colocar eles dentro da cultura dos caldeus. O desafio físico, né, com os alimentos lá, né? Eles foram então colocados para comer aí essas finas iguarias da mesa real do vinho. Mas diz a Bíblia lá que Daniel colocou no seu coração em não se contaminar. Por que ele não podia comer aqueles alimentos, irmãos? Para adorar o rei do... Quais as razões lá? Por que era o melhor da mesa, né?
não adorar o rei. Pra não O ser melhor da tão- mesa, né? Ia comer das iguarias do rei. O que tinha de mal nisso, né? Ia dar honra pro rei. Então tá lá, Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Por que motivo? São 4. Os babilônios, como outras nações pagãs, comiam carnes imundas, carnes de alguns animais que eram proibidas lá na lei dietética do povo de Deus. Esse livro lá é Levítico. Os animais não tinham sido mortos também, preparados conforme a lei levítica. Uma porção dos animais era destinada à oferenda de sacrifício de deuses pagãos. E o consumo de mantimentos e bebidas alcoólicas estava presente, né, nessas refeições e era contrário aos princípios de temperança apresentados no Antigo Testamento. Dentro do desafio espiritual, ele trocou o nome daqueles jovens, né? Nós nos lembramos sempre de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Mas nós nunca nos lembramos que Daniel também tinha um nome, né? Beltesazar, que significa Bel te proteja, né? Na verdade seria Bel proteja o rei, né? Bel te proteja, mas esse te proteja fazia uma referência ao rei, né? E não a ele. Então tá lá os nomes trocados, os significados. Acho que é até importante vocês darem uma olhada com mais calma. Então Daniel, Deus é meu juiz, foi trocado para Bel te proteja, ou Bel proteja sua vida, mas não era a vida dele, era do rei, né? Ananias, o Senhor é bondoso comigo, e Sadraque, inspiração ao Deus Sol. Misael é semelhante a Deus, e Mesaque, servo da deusa Sheba. E Azarias, o Senhor é meu ajudador, foi trocado para Abednego, que é servo de Nego. Qual a recompensa da fidelidade de Daniel? Olha lá o que aconteceu com ele. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre que o rei fez perguntas, os achou simplesmente, irmãos, 10 vezes mais sábios do que qualquer um dos sábios da Babilônia. Essa foi a recompensa da obediência, da fidelidade de Daniel. E ele continuou até o primeiro ano do reinado de Ciro. Amém? Eu acho que agora vocês vão dar uma glória a Deus aí. Aleluia.